Todos os anos, enquanto os contenders estão se degladiando nos playoffs, alguns torcedores só querem saber de qual escolha eles terão no draft da NBA. O dia mais importante, a esperança de draftar a próxima superestrela da liga e mudar o futuro da franquia completamente. Às vezes, como com o Wembanyama em 2023 ou o Anthony Edwards em 2020, as primeiras escolhas são bem óbvias e o debate por quem vai ser o primeiro praticamente não existe. Mas em 2026 temos uma classe muito talentosa, com 4 nomes que vêm sendo muito falados. Qualquer um dos 4 poderia ser o número 1 em diversos outros drafts da história recente da NBA. O A.J. Dybantsa liderou o país inteiro em pontuação com 25 pontos por jogo. O Darren Peterson era o favorito número 1 antes da temporada começar e algumas lesões acabarem atrapalhando ele. Cameron Boozer ganhou todos os prêmios individuais do basquete universitário americano praticamente. E o Caleb Wilson, que terminou sendo comparado por diretores da NBA a nomes como Kevin Garnett e Antetokounmpo. Vocês pediram muito para eu falar do draft aí, dos prospectos do draft, mas para eu conseguir falar a fundo sobre esses 4 nomes que são os mais hypados, eu vou ter que separar esse vídeo aqui só para eles, vocês vão entender. Um calouro jogando pela BYU, uma universidade que não é nem das mais fortes do basquete universitário americano, terminou como o maior pontuador de toda a divisão 1 dos Estados Unidos, 25.5 pontos por jogo. O A.J. Dybantsa tem 6'9", 2,6 m e se move muito bem para alguém desse tamanho. E esse é o ponto de partida para tudo, porque o tamanho dele cria um problema que as defesas simplesmente não conseguiam resolver. Ele arremessava por cima de armadores ou alas mais baixos, ao mesmo tempo que era muito mais ágil que alas grandes ou pivôs que tentavam marcar ele. No ataque, o Dybantsa por causa disso conseguia resolver de qualquer lugar com uma boa tranquilidade. Perto do aro ele tinha explosão e envergadura para atacar bem independente da marcação, e o mid-range dele ele engatilhava com muita facilidade, a mecânica bem limpa de qualquer ângulo, de qualquer distância. O Fansided descreveu ele muito bem. Disse, ele empilha contra-movimentos sobre contra-movimentos. Então você não consegue preparar uma resposta porque ele já tem uma resposta para sua resposta. E é justamente a percepção que você fica vendo ele jogar. O arsenal dele, ou bag, como falam hoje em dia, né, para pontuar em praticamente qualquer lugar da linha de 2 é realmente muito impressionante. O único ponto que a defesa ainda tem uma esperança é no arremesso de 3. O fundamento tá lá, a mecânica é muito boa, o que indica que ele pode sim evoluir bastante nesse quesito. E é a única coisa que realmente separou ele de ter uma temporada perfeita no basquete universitário americano, pelo menos individualmente. Por BYU não ser uma faculdade tão forte, ele era a primeira opção o tempo inteiro, e é bem normal você ver nesses casos o aproveitamento cair um pouco, mas mesmo assim o A.J. Dybantsa foi muito efetivo. Às vezes passando que ele pecava um pouco, né? Na armação ele cometia muito turnover, quando ele começava a passada, por algum motivo ele decidia passar ao invés de atacar a cesta. Às vezes meio desequilibrado ele cometia alguns passes previsíveis que viravam contra-ataque na hora. Na defesa o potencial é bem grande, ele tem envergadura, bastante velocidade assim para cobrir quase todas as posições. Os analistas enxergam nele muito potencial, que incluem comparações com Tracy McGrady como marcador e até Kawhi Leonard como comparação de versatilidade defensiva. Lembrando que quando eles fazem essas comparações não significa que o AJ vai ser do nível desses dois, é só uma comparação assim de estilo de jogo e potencial, sabe? O destino projetado é o Washington Wizards, que venceu a loteria com o pick número 1 do draft, mas tem um detalhe que o Wizards declarou publicamente, que o time vai pelo menos considerar vender a pick, então sabe-se lá o que vai acontecer, né? Bom, ele já tem o Trae Young, já tem Anthony Davis no elenco, então se eles optarem pelo AJ, eu acho que os dois ajudariam bastante a ele evoluir esses quesitos. O Anthony Davis o potencial defensivo e o Trae Young evoluir essa falha às vezes na escolha dos passes. Mas o Dybantsa não chegou no primeiro lugar da lista da galera aí fácil, ele chegou porque o cara que tava na frente dele que caiu. Antes da temporada começar, o nome que todo mundo apontava como número 1 não era o A.J. Dybantsa, era o Darren Peterson, 6'6", dá mais ou menos 2 metros, e considerado pelo Sports Illustrated como talvez o melhor prospecto armador da última década. Mas aí algumas lesões, principalmente muitas câimbras generalizadas, fizeram com que ele perdesse praticamente 1/3 da temporada de Kansas. Teve inclusive uma cena onde ele meio que pediu pra sair de um jogo no meio do jogo, isso viralizou bastante e deixou alguns GMs com uma pulga atrás da orelha, né? Será que esse cara aguenta 82 jogos por temporada na NBA? O que os scouts viram quando ele estava em quadra foi o suficiente para manter o nome dele no top 3 de praticamente todos os boards e dá para entender. Ele consegue criar espaço sem precisar de uma explosão muito absurda. Ele tem essa explosão, tá? E sabe utilizar, mas ele não precisa dela sempre. E ele arremessa por cima de armadores menores com muita facilidade mesmo. A leitura de jogo dele nesse quesito é avançada demais para alguém de 19 anos.
Ele não precisa forçar, não precisa pressar muito, ele consegue achar o espaço dele e converter as bolas ali com bastante facilidade. Então no ataque tu vê instantaneamente porque que ele era visto como escolha número 1. Ele é um dos caras mais lisos assim que eu já vi jogando basquete, de verdade. No teste do olho, sabe, assistindo ele jogar, em vez de só ler os números, o Darren Peterson impressiona muito. Ele usa o tamanho dele para criar esses ângulos, dá 1 ou 2 passos para o lado ou para trás e puxa o arremesso antes do defensor conseguir se reposicionar, ou ele infiltra usando a envergadura dele para conseguir atacar a cesta por cima do armador que está marcando ele. No perímetro, o arremesso de 3 é bom sim, em um volume bem alto, então não é um cara que só acerta quando está completamente livre, e ele cria o próprio arremesso e converte algumas bolas bem difíceis, e o Fansided foi bem direto e descreveu ele como o guarde mais natural e fluido no arremesso a entrar na NBA em muitos anos. O ponto que divide os analistas é o playmaking. O Peterson ele é praticamente um scorer nato, antes de qualquer outra coisa. As assistências bem baixas na Universidade de Kansas, menos da metade do de Bansa, que eu falei agora para vocês terem uma noção, acabam alimentando uma dúvida sobre como é que ele vai se encaixar em sistemas que exigem mais criação coletiva ou em noites na NBA onde o arremesso dele não vai estar caindo, sabe? Já na defesa, o comprimento e o instinto estão lá, ele cobre mais de uma posição, consegue antecipar vários passes, e também tem um alcance para encher o saco ali contestando arremessos, mas as lesões impediram qualquer avaliação longa e consistente, para falar a real. Depois de uma avaliação por conta das câimbras recorrentes, eles falaram que ele tomava muita creatina e que isso pode ter desencadeado alguns problemas que justificariam as câimbras, mas ainda assim, essa novela toda do Darren Peterson é um pouco esquisita e deixou muita front office aí da NBA com uma pulga atrás da orelha. Sabe, se ele nunca tiver problema com lesão, aí vai ter gente falando, eu avisei, pô, o cara era o mais talentoso. Já se essas lesões forem um pesadelo na carreira dele, virar algo crônico, vai ter outro grupo lá falando eu avisei, sabe? É uma história que vai dar muito o que falar ainda. O Utah Jazz tem a seleção número 2 desse draft e é muito provável que eles escolham o Darren Peterson. O Utah Jazz fez uma troca com o Grizzlies, que tem a terceira escolha, pelo Jaren Jackson Jr. Então eu não acho que eles pegariam um forward, né, um ala pivô ou um ala, que são as opções que eu vou listar daqui a pouco. Então o Darren Peterson encaixa melhor mesmo com o time do Jazz e é muito provável que eles selecionem ele com a segunda pick, vai encaixar legal. Cameron Boozer tem 18 anos e ganhou basicamente todos os prêmios individuais que existem no basquete universitário americano. Ele é filho do Carlos Boozer, ex-jogador da NBA, chegou em Duke e fez exatamente o que todo mundo esperava, só que bem melhor do que todo mundo imaginava. Ele é um ala pivô, 6'9", 2'6", mesma altura do de Bansa, então ele é um pivô não muito alto, mas ele é muito forte. Assistindo ele, parece que você tá vendo um veterano de 10 anos da NBA desde o primeiro momento, assim. Não parece que você tá assistindo um moleque de 18 anos, sabe? Ele é visto como prospecto com o piso mais alto da classe. Então, lembrando que o piso seria o mínimo que o atleta vai te entregar e o teto seria o máximo possível. O Ken Boozer é visto como um atleta que tem um piso alto, por mais que o teto não seja tão alto assim. Então, você já sabe mais ou menos o que ele vai te entregar, justamente porque o jogo dele já tá polido no nível que a maioria dos jogadores nem atinge, nem com 5 anos de liga. No ataque, o arsenal dele é bem completo, de um jeito que chama um pouco a atenção, porque ele tem de costas para cesta, ele consegue usar força, ele tem um bom toque ali próximo da cesta, sabe? Os dois pés funcionam igual, então ele gira para os dois lados, o que deixa difícil para a defesa empurrar ele para um lado e resolver o problema. Também consegue esticar o jogo para a linha de 3 com um percentual bem respeitável ali. E outro ponto que surpreende é o playmaking. Ele tem mais de 4 assistências por jogo, e isso é excelente para um cara que é ala pivô. O único freio real é a falta de explosão. O Boozer não vai criar vantagem com velocidade ou com o primeiro passo muito rápido, não vai ser um grande shot blocker também, dominante, nada disso. Uma outra crítica similar a essa é que a bola de confiança dele é o que a gente chama de bully ball, que seria ele usar a força dele para ganhar espaço e conseguir subir ali no garrafão. Será que na NBA ele vai ser dominante e forte como ele conseguiu ser na faculdade? Porque se ele tiver dificuldade nessa bolinha aí que é de confiança dele, vai acabar ficando um pouco difícil para ele. A comparação física mais citada é a do Kevin Love. Ele é bem mais reboteiro, bem mais brigador, mesmo que mais baixo que alguns dos jogadores que ele tinha que enfrentar. A perspectiva geral, galera, sobre o Ken Boozer é que justamente o teto dele não é tão alto igual dos outros caras. Então, você sabe ali que você vai ter um cara nível All-Star, sólido, mas não necessariamente um cara que muda uma franquia. Eu já acho ele muito inteligente e acho que ele vai conseguir entregar para qualquer time que ele for escolhido. O pai dele, Carlos Boozer, ele trabalha lá no Jazz, que tem a pick número 2. Então ele pode estar presente ali na decisão para ver se ele vai pro Jazz ou não. Ia ser muito legal se ele fosse. Mas pelo encaixe ali com o Darren Peterson, eu acho um pouco improvável. E olha ali nessa lineup quem? Jaren Jackson Jr., que veio justamente do Grizzlies. Então assim, o Ken Boozer também vai encaixar perfeitamente no Grizzlies, suprindo o buraco da saída do Jaren Jackson Jr.
No começo da temporada, o Caleb Wilson não aparecia como um dos primeiros 4 igual tá sendo agora. Ele era um nome um pouco mais próximo, tipo da 10ª escolha ali. Ele foi para a Universidade da Carolina do Norte, UNC, fez quase 20 pontos e 10 rebotes por jogo como calor, e os próprios diretores de franquias da NBA que começaram a falar dele como uma possível pick no top 3. Não existe nenhum outro jogador no top 4 com as ferramentas físicas que o Caleb Wilson tem. Então ele é meio que o contrário do que eu falei do Ken Boozer. Ele tem muita coisa para lapidar, não tá tão pronto assim, mas ele tem um potencial, um teto absurdo. Ele tem 2,8 e 2,13 de envergadura, com a mobilidade legítima assim de um ala. Ele joga tanto de ala como de ala pivô. Por conta disso, ele consegue fechar o garrafão como um pivô e cobrir o perímetro como um ala, além de conseguir perturbar os armadores na marcação individual, que é muito raro para um cara do tamanho dele. Ele não depende do erro dos adversários para conseguir criar situações defensivas. Ele mesmo consegue provocar esses erros com a envergadura para cortar algumas linhas de passe e uma impulsão muito boa. O Fansided foi bem direto, disse: o Wilson tem, sem dúvidas, o maior teto defensivo do draft. É o tipo de defensor que uma franquia constrói um sistema ao redor. No ataque, honestamente, a base é uma brutalidade atlética, vamos dizer assim. Ele corre a quadra em qualquer transição, finalizou no aro com 68% de aproveitamento e um volume muito alto. Isso é muito impressionante, tá, galera? E é praticamente imparável quando tem espaço e impulso. 67 enterradas em 24 jogos no ano. Ele é o líder dos Estados Unidos nesse quesito. O problema começa quando a defesa recua e exige um arremesso do perímetro. Só 26% de 3, e além da porcentagem não ser das melhores, o volume também foi baixo. Então indica que não é uma opção real ainda que a defesa precisa respeitar. Mas o molde dele, assim, em formato do arremesso não é ruim, então ele precisa evoluir isso se ele quiser ter espaço para conseguir atacar a cesta da maneira que ele faz muito bem. Com 97 quilos e essa altura toda, a massa física vai ser realmente testada agora contra bigs da NBA, né? A comparação mais usada pelos analistas é do Antetokounmpo. Calma, eu sei que é bem ousado, mas não pelo jogo atual do grego, e sim pelo perfil de desenvolvimento, de ser um ala enorme, com atletismo fora do padrão, teto defensivo muito grande e um arremesso que precisa ser desenvolvido. O Antetokounmpo, no caso, não conseguiu. Será que o Caleb vai conseguir? Outro que aparece também é o Kevin Garnett, pela versatilidade, defensiva principalmente, e altura e envergadura que são muito parecidas. O destino projetado para ele é o Chicago Bulls, que conseguiu ficar com a pick número 4. E ao lado do Buzelis e do Josh Giddey, eu acho que vai valorizar bastante o jogo dele. Galera, não leve ao pé da letra essas previsões dos times que eles vão, porque tudo muda muito rápido. Enquanto eu editava o vídeo, já teve a bomba que o AJ Debunsa queria jogar pelo Utah Jazz, né? BYU é uma faculdade de Utah, ele já estava em Utah e queria permanecer. Então pode ser que o Jazz faça alguma trade para subir para a primeira escolha. E também tá rolando agora o Draft Combine, que os jogadores fazem vários testes e também treinam em particular com cada time que tem chance de draftar eles. Então tudo pode mudar a qualquer hora, parte da graça da época do draft é essa na real. E se você tá curtindo o meu conteúdo, saiba que eu também faço conteúdo vertical lá na rede vizinha. Então por favor me segue lá, os conteúdos vão ser bem legais. Aponta seu celular aí pra tela, ou se estiver vendo pelo celular, o link vai estar aqui no comentário fixado. E me digam aí se vocês realmente querem a parte 2, porque isso deu muito mais trabalho do que eu imaginei.